Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e fico muito feliz de ter mais uma oportunidade para refletirmos um pouco sobre a doutrina dos Espíritos. Para iniciar a nossa palestra de hoje, vamos fazer uma prece para que juntos possamos entrar em sintonia. Obrigada, Deus. Obrigada, amigos da espiritualidade. Que nessa oportunidade possamos entrar em sintonia, possamos meditar sobre os ensinamentos da doutrina espírita e alimentar a nossa mente e o nosso coração. Que esses ensinamentos possam ser para nós como sementes de luz que, após plantadas, darão belos frutos, darão produtivos frutos de amor, de sabedoria e de transformação na vida de cada um de nós. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, meus amigos, o tema que nós vamos refletir hoje, ele é lá da Revista Espírita, de fevereiro de 1862, com o título Esquecimento das Injúrias. Quem aqui já não passou por situações às quais se sentiu injuriado, aos quais ficou chateado, indignado com alguma situação e se manteve aí com aquela lembrança do que aconteceu, se manteve com aquela mágoa ou pelo menos se manteve chateado, talvez bravo ou triste com aquilo que aconteceu. Seguiu a vida, mas a lembrança do que passou permanece, né? Então, se você já vivenciou algo assim, com certeza esse tema é para você. Como eu sempre digo, quando nós selecionamos um tema para uma palestra, para um estudo, a primeira pessoa que deve ouvir e internalizar aqueles conhecimentos é quem está falando. Então, com toda certeza, esse tema faz muito sentido para mim e estudando, refletindo sobre ele para vir falar com vocês hoje, com certeza eu me reconheci nessas palavras, nessas passagens e percebo que esse é um ponto que para minha vida também precisa ser reparado. Bom, só quero fazer aqui um parênteses para comentar sobre a Revista Espírita. Eu sempre gosto de fazer isso porque você talvez já tenha conhecimento sobre esse livro, mas pode ser que alguém que esteja vendo não tenha. Então é importante ressaltar. Quando nós falamos revista espírita, a primeira coisa que pode vir à nossa mente é uma revista tradicional, daquela que a gente já está acostumado, né? Que compra nas bancas de jornal, ou que comprava assim nas bancas de jornal, porque hoje é um pouco difícil ver revistas serem vendidas, né? Mas essa revista espírita, ela é um pouquinho diferente. Ela é um jornal de estudos psicológicos, aos quais o Kardec, durante muitos anos, foi redigindo e foi lançando para as pessoas no seu tempo, na época em que as obras da codificação iam sendo publicadas. Então, de 58 até o ano de 69, mais ou menos, então 1858 até mais ou menos 1859, que é a data da morte do Kardec, da desencarnação do Kardec, ele foi lançando mensalmente esses jornais, os quais ele relatava tudo o que ele via no movimento espírita e que muitas vezes não cabia, né, lá nas obras da codificação, que tinham que ser algo mais objetivo. Então, o conteúdo extra, digamos assim, ele ia lançando nas revistas espíritas, assim como a sua vivência, os seus discursos, os seus relatos de espíritos. Então, é um conteúdo de estudo muito importante, muito edificante, que faz parte das obras fundamentais da doutrina espírita e que sempre aparece aqui nas palestras e estudos da Casa do Caminho, certo? Então, nosso texto começa da seguinte forma. A Jesus foi mais fácil perdoar os ultrajes de sua paixão
do que o último de vós perdoar uma leve zombaria. A grande alma do Salvador, habituada à doçura, nem concebia amargura nem vingança. As nossas, atingidas por ninharias, esquecem o que é grande. Eu fiz questão de fazer a leitura completa dessa citação para iniciar essa nossa reflexão, porque com certeza ela é o fio condutor de toda essa temática. Nós sabemos que o Cristo é a nossa referência. Aqui, como seres imperfeitos que somos, nós precisamos de um mestre, de um professor. Alguém que de maneira simples nos dê exemplos de como aprender, de como evoluir. Afinal, o nosso objetivo, estando aqui encarnados, é o aprendizado rumo à evolução. E não tem como a gente aprender sem referência. Já viu alguma escola que não tenha professor? Não existe, né? Então, nesse planeta de provas e expiações, o nosso professor é o Cristo, é o Mestre Jesus. Ele veio com a missão de nos mostrar o caminho. E de maneira simples, enfrentou os mais desafiadores problemas. E mesmo assim, não sucumbiu. Jesus, como um ser perfeito, não encontraria aí dificuldades para enfrentar os desafios de um mundo inferior como o nosso. Mas, para deixar as coisas equilibradas, nós também não temos nem metade dos desafios que Jesus passou. Então, dá para equilibrar bem o jogo, né? Não temos as qualidades, as virtudes que ele tinha, mas também não passamos pelos desafios que ele passou, né? De vir aqui somente para fazer o bem, somente para praticar o amor e receber em troca injúrias, foi violentado, torturado e morto da forma mais violenta possível para a época. Então, estamos aí, né, enfrentando no nosso dia a dia problemas dos quais, se nós tivéssemos boa vontade e comprometimento com a nossa própria evolução, seria também para nós fácil de lidar. Mas existe aí o entrave da personalidade. A minha personalidade, o meu orgulho e tudo aquilo que eu carrego dentro de mim me impede de conseguir escanear os meus defeitos e lutar contra eles. Geralmente a gente faz um movimento contrário. Eu vou firme nas minhas falsas crenças, vou falando que sou assim mesmo, que quem quiser que me aguente assim, que eu nunca vou mudar, e vou tentando tirar da minha frente todas as oportunidades que me aparecem para que eu me construa um ser mais paciente, mais caridoso, mais tolerante com o mundo e com as pessoas que estão ao meu redor. Então é por isso que aqui nesse trecho ele fala que para Jesus foi mais fácil perdoar todos aqueles ultrajes pelos quais ele passou do que a nós perdoar uma simples zombaria, do que para nós relevar uma palavra mal colocada, relevar uma problemática que aconteceu no ambiente de trabalho ou me desculpar com um familiar ou com um amigo, o qual eu cometi um erro. Então ele já começa nos colocando diante de nós mesmos. A doutrina espírita tem esse perfil, né? A gente não vai encontrar nos livros aqueles códigos de conduta dogmáticos que nos diz faça isso, faça aquilo, como uma receita pronta. Não. A doutrina nos coloca para refletir, porque cada ser é único dentro da criação divina. Cada um tem uma proposta. O que faz sentido e funciona para mim, pode não fazer sentido e funcionar para você. Por isso que nós temos que compreender e observar se no percurso da minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, está indo de acordo com as leis do Criador. Porque essas sim
são iguais para todas, são imutáveis. Não cabe discussão, elas estão prontas, gravadas na nossa consciência. Agora, o caminho que a gente vai percorrer para conseguir encontrar aí a direção correta para cumprirmos as leis do Criador, essa sim vai variar de pessoa para pessoa, de história para história. Quero chamar atenção para mais uma frase de destaque aqui nessa citação. Ele fala assim, ó: a alma do Salvador, habituada à doçura, nem concebia a amargura nem a vingança. Então, olha lá, ele está dizendo que a alma do Cristo, nosso mestre, nossa referência, estava habituada à doçura. Quer dizer que ele já tinha conquistado isso para ele. Então, as amarguras, os problemas de fora não o atingiam, porque ele já havia construído uma fortaleza interior. Ele se habituou à doçura. Olha que potente isso. E também nos chama para reflexão. Quais valores nós estamos nos habituando nós em espírito a viver dentro daquela virtude? Será que nós estamos nos habituando à doçura, nos habituando à educação, ao respeito, ao amor, à compreensão? Ou será que nós estamos nos habituando mais nos vícios diários? Então isso é importante, né? Jesus não foi criado daquela maneira perfeita. Ele teve que construir um caminho de aprendizado. E ele teve que habituar o seu espírito na doçura, no amor, em todas as virtudes aos quais ele era experiente. Então é uma tarefa para que a gente diariamente se habitue também com essas virtudes. E para que a gente consiga se habituar à doçura, assim como Cristo, para que a gente consiga se habituar dentro dos valores morais, dentro do que a doutrina espírita como bússola nos apresenta, nós precisamos conhecer o que em nós precisa de reparo. Por isso, nós nos voltamos à frase do célebre pensador, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é um conceito simples, que pode até parecer clichê de tanto que ele é repetido nos estudos e nas palestras, mas ele é de extrema importância. Se a gente não se esforça em se conhecer, nós não vamos evoluir, vamos permanecer estagnados. Eu posso conhecer todos os livros que já foram publicados nesse mundo. Posso conhecer todas as doutrinas, todas as teorias, todas as ciências. Mas se eu não conseguir decifrar a mim mesmo, eu não vou dar grandes passos. Porque para que a gente consiga entender o mundo, entender as pessoas e transformar o que está à nossa volta, primeiro eu preciso transformar a mim mesmo. Não de uma maneira egoísta, pensando só em mim ou querendo as coisas só para mim, mas pelo contrário, é pensando nos outros, é pensando no todo que eu me volto para mim. Que eu faço aquele escaneamento, que eu tiro uma xerox, um raio-x de quem eu sou, para descobrir o que em mim ainda precisa de reforma. Quando alguém, entre aspas, pisa no meu calo e eu respondo de uma maneira colérica, ou seja, nervosa, brava, ou quando eu choro, fico chateada, fico mal, desenvolvo aí, né, uma situação desconfortável para mim, é porque aquilo tá me mostrando que eu ainda não estou habituada às coisas positivas, que eu ainda não fortaleci em mim aquilo que eu preciso.
Porque se algo está me atingindo, é porque eu estou me identificando com aquele sentimento negativo. E isso, de primeiro momento, é muito ruim. Porque para se construir, primeiro eu preciso destruir em mim todos esses valores. E essa destruição dos valores negativos, dos vícios, ela é dolorosa. Porque ela vai de encontro com a minha personalidade, ela vai de encontro com as minhas crenças de anos, ela vai de encontro com o meu orgulho. E isso, com certeza, é uma barreira difícil de romper. Para você, para mim, para todos nós. Por isso que estamos juntos nesse mundo de provas e expiações, onde encontramos nossos pares, pessoas que também estão nessa mesma luta. Mas eu só consigo avançar e dar passos quando eu me abro para entender quem eu sou. Quando eu consigo perceber o que está faltando em mim. Quando eu identifico na crítica coisas que de fato em mim precisam ser melhoradas. E aí eu dou um passo à frente, rumo ao entendimento, rumo à construção do aprendizado, para depois alcançar a evolução. É claro, como eu sempre falo, é muito mais fácil a gente estar aqui discutindo no ambiente da casa espírita. O ambiente da vida, o campo de batalha, é muito mais difícil e muitas vezes nós sucumbimos. Mas, olha que interessante, já estamos no caminho. Poderíamos estar por aí, vivendo um dia após o outro, cometendo um erro após o outro, sem ao menos refletir, como com certeza já estivemos em muitas encarnações anteriores, ou até mesmo nessa, em alguns anos anteriores. Mas agora, nós paramos para pelo menos refletir, identificar e perceber que alguma coisa não está certa. Esse é o primeiro passo. Sabemos que temos um caminho muito longo para seguir, mas os primeiros passos são necessários. E só de estarmos aqui nos propondo a pensar sobre isso, já é um primeiro passo. O que basta agora é arregaçar as mangas, amarrar o cadarço e seguir no caminho. Se trupicar e cair, a gente levanta, sacode a poeira e segue em frente. Afinal, é para isso que estamos aqui. E ao longo das encarnações, nós temos a oportunidade de continuar seguindo, de continuar aprendendo. E a doutrina espírita, ela se apresenta pra gente como uma bússola. O que é o instrumento bússola? Ou o GPS, né? Trazendo aí uma fala mais moderna, né? O GPS, ele não mostra o caminho? Ele não vai me dar um mapa de onde exatamente eu devo passar? Pois bem, a doutrina espírita é o nosso mapa, é a nossa bússola. Se nós soubermos ler esse mapa, se nós soubermos aproveitar a oportunidade dessa bússola que o Criador disponibilizou para cada um de nós, nós com certeza vamos encontrar atalhos aí neste caminho. Agora, falando um pouco mais sobre injúrias, o que é a injúria, né? Quando alguém faz algo para mim, o qual eu me sinto injuriado, injustiçado, algo me feriu. E muitas vezes na nossa encarnação, a gente experimenta uma repulsa quase instintiva por algumas pessoas nos diversos ambientes pelos quais nós passamos, inclusive na família. Não podemos fechar os olhos para isso. Essas repulsas existem. Assim como existem também as pessoas os quais nós nutrimos um amor, um carinho de forma gratuita. Acabamos de conhecer e aquela pessoa nos transmite algo muito positivo e a gente constrói rapidamente uma amizade. Com certeza, são laços firmados em encarnações anteriores ou até mesmo no mundo dos espíritos. Mas e a repulsa instintiva das pessoas que estão sempre nos causando injúrias ou que nós estamos aí sempre causando injúrias para elas, mesmo que seja de forma silenciosa, apenas no pensamento, nutrimos aquele sentimento que não é tão bom, não tão confortável. Lá no Livro dos Espíritos,
nós temos uma questão que esclarece essa temática. É a questão 389, que diz assim: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Os espíritos respondem que são espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Então, muitas vezes, são aí animosidades nutridas em momentos anteriores. Mas também temos que tomar cuidado para não colocar tudo na conta das encarnações anteriores, né? Às vezes, existem situações em que a gente ouve falar de alguma pessoa, que nós observamos uma pequena situação e aquilo já nos traz um gatilho de animosidade, sem mesmo a gente conhecer de fato o outro, né? A gente já vai nutrindo aí uma animosidade porque alguém falou alguma coisa para mim, porque eu suponho alguma coisa, ou porque a pessoa me olhou diferente, teve um leve comportamento que eu não gostei, e isso já me fez desconsiderar quem ela é e nutrir apenas aquele sentimento negativo, né? Então temos que avaliar bem se aquela animosidade é de fato instintiva à primeira vista ou se realmente houve algum motivo. Em qualquer um dos casos, esse é um excelente desafio para cada um de nós. A gente pode encarar, né, de duas maneiras, como um desafio mesmo, para que a gente consiga superar isso, ou a gente pode encarar como apenas algo material e ficar nutrindo isso. Se eu tenho uma visão puramente material, eu vou dizer, o meu santo não bate, né? Usamos aquela expressão vulgar, meu santo não bate, é isso mesmo. E vou nutrindo ali aquele sentimento negativo, trazendo para minha vida mágoas que são desnecessárias. Ou eu posso olhar para aquela situação e perceber que eu também sou um ser em aprendizado e que eu posso lidar com isso da melhor forma. Talvez a convivência não seja saudável e nem possível. Então, ainda que afastado, eu vou manter ali o meu pensamento em equilíbrio para não agravar a situação. Então, de qualquer uma das formas, né? Com certeza será um momento para nós de aprendizado se a gente encarar assim, né? Dando seguimento, eu quero destacar uma frase do Evangelho que tem a ver com a temática que nós estamos refletindo hoje. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então, eu acho que essa frase articulada a essa imagem diz muito sobre o tema o qual nós estamos conversando no dia de hoje, né? Olha aqui, nós temos uma pessoa, já está na beira do precipício, né? Se agarrando aí apenas em um pequeno galho, mas qual é o peso que está puxando essa pessoa para o fundo do precipício? É o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Essa embalagem que ela tem nas mãos está recheada desses vícios que se tornam pesos na nossa encarnação e prejudicam a nossa ascensão, a nossa subida, né? Vai nos trazendo cada vez mais para baixo. Percebe que até tem uma mãozinha aqui tentando ajudar, né? Mas o peso que a gente carrega é muito maior. Essa mãozinha, ela pode ser uma alegoria, um símbolo para várias coisas, né? O nosso amigo espiritual que constantemente tenta encontrar brechas no nosso pensamento para nos inspirar coisas boas, só esperando uma sintonia positiva para se conectar conosco. Pode ser um amigo encarnado mesmo, que também tenta nos auxiliar. A doutrina espírita, que nos estende a mão, nos trazendo vários conhecimentos que nos ajudam na nossa melhoria íntima. Enfim, os exemplos são vários, mas para que a gente consiga enxergá-los de uma maneira mais clara, é importante que a gente se livre desses pesos. Porque esse peso, olha aqui, nos leva a nos julgar mais do que nós somos. Nos leva para os melindres. Poxa, eu fiz tanto, eu faço tanto, eu estou sempre presente. Por que isso acontece comigo?
Poxa, eu me dedico tanto à minha família, não tenho reconhecimento. No meu serviço, sou a primeira a cumprir as tarefas e mesmo assim não recebo aquela promoção. Então percebe que essas lamentações, que são normais no nosso mundo, são normais para a nossa condição evolutiva, mas elas nos trazem esse hábito negativo da reclamação, da injúria, da lamentação, do vitimismo, da cólera. E vai enchendo essa nossa embalagem aqui, esse nosso saco, essa nossa bagagem, né, digamos assim, de coisas negativas. E diferente do Cristo, que era habituado à doçura, nós vamos nos habituando à amargura. Então a gente tem que largar esse peso. Mas como a gente percebe que essa bagagem é muito grande, não dá para largar tudo de uma vez. Se a gente conseguir largar por vez, devagarzinho, já está de bom tamanho. Mas é importante que a gente tenha essa vontade. Trouxe aqui em destaque mais duas questões do Livro dos Espíritos, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesses comentários, né? Olha lá. Na 294, Kardec pergunta se a lembrança das más ações que dois homens, né, dois seres humanos, cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia. E os espíritos respondem que sim, porque ela os leva a se distanciar. Então, isso é claro, né? Quando a gente comete uma má ação contra uma outra pessoa, ou quando alguém comete uma má ação para nós, o mais habitual que aconteça mesmo é o distanciamento. Na questão 295, ele dá continuidade perguntando que sentimento experimentam após a morte aqueles que fizeram mal neste mundo, aqueles que nós fizemos mal neste mundo. E aí, os espíritos respondem: se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. E é importante que a gente entenda aqui esse castigo, né? Nossa língua portuguesa, ela é muito vasta, então, muitas vezes uma palavra, né, tem aí vários sinônimos, várias interpretações, vários verbetes dentro do dicionário. Sabemos que Deus não castiga. Dentro de suas leis, existe aí as consequências, né? Então, se nós cometemos um ato negativo, naturalmente vem aí a consequência. Toda ação tem sua reação. Então, a gente precisa entender isso como uma consequência de um ato que eu cometi, até mesmo para o meu aprendizado, né? Eu preciso reparar os erros que eu fui deixando pelo caminho, tá bom? Então, só para a gente entender o panorama aqui dessas duas questões. Se eu começo a nutrir animosidades, ressentimentos, tanto quando eu estou praticando ou quando eu estou recebendo, isso me atrapalha não só na minha encarnação, mas como seres imortais que somos, isso pode me atrapalhar no plano espiritual. Enquanto espírito, quando eu desencarnar, eu vou ter uma visão global daquilo que eu fiz, daquilo que fizeram para mim, e com certeza a nossa visão não vai estar mais limitada, né, a esse corpo físico, a gente vai ter uma interpretação diferente. E se arrepender de muitas vezes ter ali, né, ficado em cima de alguma coisa que poderia ser passageira. Então é importante a gente não deixar aí no nosso trilho, né? No nosso trilho de encarnações ou no trilho dessa própria encarnação, deixar pelo caminho animosidades, problemas que vão nos acompanhar talvez até nas próximas. Então é importante, o máximo que a gente puder, resolver aqui, não guardar mágoas, não angariar problemas, porque com certeza, em oportunidades futuras, no nosso caminho, teremos diversas estações de embarque e desembarque de problemas que fomos angariando. Então é bom que a gente, o máximo que puder, evite manter esses ressentimentos, essas mágoas, que só vão ser aí gatilhos de problemáticas que nós vamos ter que resolver aí ao longo dos nossos dias. E Deus, como a gente viu aqui, permite isso, porque Ele sabe que vai nos servir de aprendizado. Então, fica aí uma reflexão para cada um de nós. Já estamos
se aproximando aí do fim, mas quero destacar mais uma frase do texto da Revista Espírita. Olha lá. Se mais grave a ofensa atingir o coração, lamentai o infeliz que a cometeu, como lamentareis o ferido, cuja chaga aberta verte sangue. Então, olha o que ele fala aqui, que quem comete a ação negativa é a pessoa que deve mais ficar preocupada. Então, por exemplo, se alguém faz algo contra mim, o problema não é meu. O problema é da pessoa que fez, porque ela vai ter que responder por isso, não eu. Para mim, aquilo está servindo como uma prova para minha paciência, para as virtudes que eu estou tentando seguir. Vai servir como uma forma de aprendizado. Agora, a pessoa é que vai ter que lidar com as consequências disso depois. Para mim não resta nada. Resta apenas a oportunidade de aprender. Então, olha o que ele fala. A gente tem que lamentar a pessoa que fez. Assim como quando eu cometo algo negativo contra alguém, eu posso ter a certeza de que o maior prejudicado serei eu. Porque eu vou ter que responder por isso. Novamente, não como um castigo, mas como uma consequência. E o que vai também servir para mim de aprendizado. E agora, de fato, chegando ao fim, quero compartilhar uma frase aí de inspiração para cada um de nós, né? Porque os problemas, eles existem, eles sempre vão existir. Mas é importante que a gente entenda que sempre há esperança para as menores coisas, para as menores dificuldades e para as maiores também. Modelai as vossas almas como a cera mole e fazei que a vossa argila transformada se transforme num mármore imperecível, que Deus, o grande escultor, possa assinar. Olha que frase potente, né? Nós somos criaturas de Deus, nós somos seus filhos. Ele nos criou com um propósito e principalmente com a possibilidade da perfectibilidade. Então, não importa por quais caminhos a gente siga, o final está certo. Ainda que demore, nós iremos evoluir. Mas, como já foi dito, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, que hoje possa ser o nosso primeiro passo. Que a gente possa, pouco a pouco, ir nos moldando, nos formando e nos transformando como seres sempre em aprendizado. Muito obrigada por essa oportunidade e vamos agora para a nossa prece final. Mestre Jesus, bons amigos da espiritualidade, mais uma vez agradecemos, porque estamos aqui tentando aprender. Que em oportunidades futuras possamos estar novamente juntos e que essas nossas vibrações possam chegar a cada canto do planeta onde há seres que rogam pela misericórdia divina. E te agradecemos de fundo do coração. Que assim seja. Muito obrigada e até a próxima!